E aí, meus alunos, minhas alunas, meus bebedores de cajuína São Geraldo, meus roedores de unha, meus pandemizados, meus enclausurados, minhas bolas. Wilson! Ai, meu Deus, assistam ao filme O Náufrago. Vamos dar continuidade, não é? A aula sobre competência 5. E aí, eu vou dedicar a vocês uma música do Marcelo Janesi, que se chama Felicidade. Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz, sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber, felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixa molhar pra receber o sol quando voltar. Lembrará o dia que você deixou passar sem ver a luz. Sem chorar, chorar é bom, porque os dias vão pra nunca mais. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e dançar. Dançar quando a chuva vem. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e dançar. Dançar quando a chuva vem. Tem vezes que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Você vai rir sem perceber, felicidade é uma questão de ser. Quando chover, deixa molhar pra receber o sol quando voltar. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e dançar. Na chuva, quando a chuva vem. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e dançar. Dançar a terra quando a chuva vem. Quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva vem. Não tem problema se você não se sente tão produtivo assim. Não tem problema se você acha que o mundo pesa sobre os seus ombros. Compartilha comigo. Juntos somos melhores. Juntos podemos mais. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e dançar. Dançar na chuva quando a chuva vem.
dançar na chuva quando a chuva vem. Eita, que massa, não é não? Música massa, música bonita, tô no alto astral, não sei se vou dançar funk, mas pra mim tá tudo massa. Pra mim tá tudo massa. Deixa eu afastar aqui. Sai pra lá, violão. Sai pra lá. Depois você volta. Depois você volta. Vamos dar sequência. Competência 5. Sei exatamente onde paramos. E a partir daí, a gente segue. Meio ou modo, ferramentas, instrumentos, processos que ajudam, que auxiliam na execuibilidade da proposta de intervenção. Proposta de intervenção. Vamos lá. Follow me. Modo ou meio. Orienta como fazer, como executar, como viabilizar, como implementar. Como, se você fizer essa pergunta, como? A resposta será meio ou modo. Por meio de, através de, com. Ok? Também pode ser um gerúndio usando, construindo, incentivando. Tá bom? Apresenta os mecanismos, instrumentos e ferramentas. Garante a ação, a viabilidade. É bom usar por meio de, por intermédio de, mediante, através de e com. Observação. Quem me acompanha sabe que em um momento numa live com o professor Panda, ele disse que lá na sua região não é aconselhável usar através, porque através sugere algo que atravessa. Faz um certo sentido. Tá? Por exemplo, quando eu oriento trabalhos de TCC, eu peço para que evite. Mas convenhamos, ensino médio, educação básica, não há problema nenhum. Fica tranquilo, menino, fica tranquila, menino. Sobe nesse mototáxi e vem na viagem para o mil. Não confunda modo com ação. Ação, a pergunta é o quê? Modo, a pergunta é como? De que modo? De que forma? Quais os meios? Quais as ferramentas? Vamos cantar? De que meio? De que modo? Quais as ferramentas? Compreenderam? Tô doido, maluco, tá bom? Mas vamos embora. Por vocês. Exemplos sugeridos. Portanto, para solucionar esse impasse, é importante que a mídia, por meio de exposições no meio digital, ficou até uma coisa estranha, né? Por meio no meio, tá? Poderia ser assim, por meio de exposições em vias digitais, nas redes sociais, digitalmente, ó. Ficou esquisito, mas isso é a sugestão, sabe de quem? Do INEP. Então, minha gente, a gente só obedece, tá massa? Garanta ampla diversidade cultural e crie meios para que impossibilite a difusão de dados pessoais, garantindo assim a minimização desta prática. Outro exemplo, Dessarte, né, que também é dessa arte, também poderia ser, desta arte ou desta arte, também poderia ser, visando a uma sociedade brasileira em que os usuários desses serviços online estejam mais informados sobre a seleção de conteúdos e sobre a coleta de dados do que ele acessa, é necessário que o Ministério da Tecnologia promova campanhas de conscientização. Alguns meios pelos quais isso pode ser alcançado. Estrutura bonita. Olha que coisa legal. Ó. Já pensou você dar uma pausa nesse período, né? Ponto continuativo e diz: isso pode ser atingido por meio de
Isso pode ser alcançado por meio de. Isso pode ser viabilizado por meio de. Tomou nota? Anotou mesmo? Tô de olho. Ó, tô de olho. Massa. Vou repetir. Ponto continuativo. Elemento anafórico isso. Isso pode ser viabilizado. Isso pode ser atingido. Isso pode ser efetivado por meio de. Tá bom? Beleza. Tá tranquilo. Vamos embora, menino. Agente ou meio? Agente ou meio? O Estado, em parceria com as escolas. O Estado, em parceria com as escolas. Reflete, menino. Reflete, que eu quero é ver se vocês conseguem. E aí? O que é que vocês me dizem? O que é que vocês me dizem? Hein? O que é que vocês me dizem? Deixa eu ver se eu consigo uma coisa bem legal aqui. Deixa eu ver se eu consigo animar vocês só um pouquinho. Só um pouquinho. Vamos ver lá, vamos ver se rola. E aí? Na opinião de vocês, é modo ou agente? É modo ou agente? E aí? Não? Em parceria com, se eu pergunto a vocês, quem? Vocês dirão, Estado e as escolas. Diria ou não diria? O Estado e as escolas. Então, essa estrutura em parceria com é agente. Embaixo, o Ministério da Educação, através da associação com as escolas públicas. Agora, pensa um pouquinho. Através é meio. Através é meio. Se ligou que através é meio? Se ligou que através é meio? Nesse caso, meio. Massa. E no terceiro exemplo, é mistério. Para quem não sabe, é mistério. É importante, tá? Que os usuários da internet sejam instruídos de forma eficiente. De forma eficiente é modo. De forma eficiente é modo. Tem a ideia de modo, sim. Tem a ideia de modo. Mas não é contabilizado como um modo, porque está vago. Né? Não traz nenhum caráter, não apresenta nada viável. Então, de modo eficiente, de modo intenso, eles não são considerados modo. Ok, that's right, follow me. Agora vamos para o efeito barra finalidade. Efeito barra finalidade. Buscam-se os resultados, os fins, os objetivos, as metas, os propósitos. Finalidade, objetivo, metas, propósitos. Geralmente aparece como uma finalidade, a fim de separado. Tá bom? Quando a estrutura, a fim de... Gostaram do meu visual? Muito doido. Estão me chamando aqui em casa de Vikings. Quando a estrutura, a fim de significar com o objetivo de, significar com o intuito de, significar com o propósito de. Se ligou? Finalidade. Será uma estrutura separada, a fim de, com o objetivo de, com o propósito de, com o intuito de, para que. Massa, beleza? Ou já vi notas 1000 usando objetivando. Legal também. Objetivando. Professor! Oi, menino! Oi, menina! Eu posso começar a conclusão já com a finalidade? Claro que sim. Muitos alunos fazem isso. Portanto, com o intuito de reduzir isso e aquilo lá, vírgula. É fundamental que a gente faça o quê? A ação. Ponto.
Isso pode ser alcançado, isso pode ser atingido, isso pode ser conseguido por meio de meio. Para que... Ah, já usei o para, né? Beleza? Massa. Já me confundi aqui, já me confundi. Está intimamente relacionado com os efeitos, as consequências das ações. É sempre bom perguntar: para quê? Para quê? É possível que o mesmo efeito sirva a mais de uma proposta. Veremos um exemplo. Tá bom, tranquilo, massa, beleza, vamos lá. Exemplos sugeridos. Neste sentido, cabe ao governo, por meio do aumento da parcela de investimentos com prioridade, fiscalizar e punir instituições que utilizem essa estratégia de direcionamento, através de multas e aumento da cobrança de impostos. Essa iniciativa tem a finalidade de... Olha a estrutura boa também. Essa iniciativa tem a finalidade de propor uso adequado das tecnologias descobertas durante e posteriormente à terceira revolução industrial. O que nos é útil desse exemplo? A estrutura. Essa iniciativa tem a finalidade de... Beleza? Massa. Vamos seguir. Efeito para várias propostas. Isso é reconhecido pelo próprio material do INEP. Para que a situação seja amenizada, eu seria mais específico, tá bom? Eu diria para que a situação da manipulação dos dados do usuário seja amenizada, eu traria de algo mais específico. Eu não gosto da expressão para resolver esse impasse. Para mim não diz nada. Para resolver o problema do racismo, para resolver o problema da publicidade abusiva, para resolver o problema da violência contra a mulher, eu prefiro, tá bom? Eu prefiro. Experiência me leva a trazer essa orientação a todos vocês. O governo poderia construir projetos de conscientização sobre o uso de dados na internet. O governo construir projetos, especialistas organizar debates e as famílias orientar seus filhos. Percebem? Tudo com que finalidade? Para que a situação seja amenizada. Isso é um exemplo do efeito que serve a mais de uma proposta. Geralmente é quando a finalidade é mais abrangente, para dirimir essas questões, para reduzir a violência, para combater o racismo. Aí as demais propostas passam a com ela estarem associadas. Tá aí um exemplo de um efeito que serve a várias propostas. Tranquilo? Beleza? Detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes para esquecer. Detalhamento. Vamos falar um pouquinho sobre ele? Vamos falar um pouquinho sobre os detalhes. Detalhes fazem uma diferença. O que é o detalhamento? O detalhamento é uma exemplificação, é uma explicação, é uma justificativa, é uma contextualização. É difícil ver um exemplo de contextualização. Mas eu traria, por exemplo, considerando que as redes sociais são utilizadas predominantemente por jovens, é fundamental o quê? Isso seria um exemplo de justificativa / contextualização. Mas assim, no material do INEP, o INEP não dá um exemplo de contextualização. Geralmente fica-se, justificativa ou exemplificação. Geralmente vai ficar aí. Qual é a função do detalhamento? É permitir que a ação, o agente, o meio ou o efeito possam ser percebidos de modo mais concreto, mais execuível. É o algo mais. Você faz as perguntas básicas. Quem, o que, como, para quê. E tente encaixar uma informação sobre um desses elementos. Eu vejo professores falando de diversos modos. Na minha opinião, a forma mais fácil de detalhar é nos meios.
tá? É o mais fácil. Como, por exemplo, né? Construindo tal coisa, tá bom? E de todos eles, o exemplo e a justificativa são os mais comuns nas redações. Beleza? Tomou nota, tomou cajuína, tomou suco, tomou banho, beleza? Vamos lá. Detalhamento da ação. Por isso é muito importante que todos os usuários da internet pesquisem em diversas fontes diferentes, como, por exemplo, vários sites, livros, jornais e etc. Um detalhamento por exemplificação. Viram que estrutura legal? Como, por exemplo, por fim, o indivíduo deve atentar para não ser manipulado. Afinal, a internet tem o dever de informar e não de influenciar. Uma justificativa. Você justifica a frase anterior. A justificativa é uma estratégia de se atingir o detalhamento. Dúvidas? Tranquilo? Vamos lá. Detalhamento do agente. Assim, é necessário que o Estado, na condição de garantidor dos direitos individuais, por que o Estado? Ora, cabe ao Estado garantir as condições dos direitos individuais. Na condição de garantidor dos direitos individuais, né, como agente fundamental de regulamentação de tal coisa, tome providências para mitigar esse problema. Especifica. Por que o Estado, né? E aí é uma informação a mais. Eu não vejo como especificação. Eu vejo, na realidade, também como uma justificativa. Mas justificar, especificar, só ser um pouco mais específico com relação ao agente. Tá? Mas eu vejo também como uma justificativa. Eu não vejo muita diferença nesse exemplo entre especificação e justificativa. Dessa maneira, urge que as grandes mídias sociais, exemplo, TV, jornais, ó que detalhamento bobo, uma exemplificação, TV, jornal, eu já vi redações, como por exemplo Rede Globo, Record e SBT, acreditem, acreditem, acreditem. Uma consulta popular, como por exemplo, plebiscito, isso já é o detalhamento, beleza? Tomou nota? Tomou não? Pois tome. Detalhamento do modo ou meio. O governo central deve impor sanções a empresas que criem perfis de usuários para influenciar suas condutas, por via da instauração de secretarias planejadas para a atuação no ambiente digital, uma vez que tais plataformas padecem de fiscalização. Justifico porque é necessário instaurar secretarias para atuar no ambiente digital. Porque falta uma fiscalização. Eu justifico e aí é o detalhamento. Aqui o exemplo que eu disse agora há pouco. Medidas devem ser tomadas. O governo deve promover, mediante mídias influenciadoras, como Rede Globo, SBT e Record, campanhas a fim de vai ser finalidade, conscientizar a população brasileira dessa manipulação. Exemplificar e justificar. Exemplificar, justificar são estratégias muito boas para detalhar. Exemplificar, justificar é muito bom para detalhar. Exemplificar, justificar é muito bom para detalhar. Detalhou? Se ligou? Então, vamos lá. Detalhamento do efeito. Isso aqui só me lembra a Sônia. Ela sempre me pergunta isso. O desdobramento só será detalhamento do efeito se um for desmembramento do outro. Aqui o exemplo. No entanto, é importante também uma conscientização das escolas e uma intervenção do Estado através da criação de instituições que promovam palestras sobre o assunto. Dessa terra, espera-se que as pessoas tenham maior senso crítico, diminuindo assim, as pessoas com maior senso crítico, terá um desmembramento, diminuindo assim
as influências e manipulações pelo controle de dados. Desdobramento explícito de um efeito dentro de uma mesma proposta. É o que chamamos de detalhamento do efeito. Só se conta detalhamento do efeito quando se apresenta um desdobramento. Sabe como é bom? E assim, tarará, tarará, tarará. E com isso, tarará, tarará, tarará. Beleza? Ainda é imperioso que o Estado, por intermédio da implantação de leis, proíbam os servidores de rede de usar artifícios para priorizar informações selecionadas em detrimento das relevantes para o usuário. Diminui o poder de manipulação da internet sobre o indivíduo, visando a mitigar a influência dos meios de comunicação na criticidade do usuário. Assim, a sociedade seria capaz de libertar os canários. Canários, me lembrei desse texto. Para que possam ver a realidade de maneira clara e verdadeira. É um desdobramento explícito de efeitos de propostas diferentes, com uma consequência maior que resulta desse efeito. Resultar, portanto, é um desmembramento. Quer aprender? Detalhamento do efeito é quando ele ele resulta em algo que geralmente tem um alcance maior. E assim consigamos tarará, tarará. E assim seja possível pensar em igualdade de gênero. Consegue? Essa expressão assim, ela é muito boa para essa possibilidade. Ok? Sigamos. É um efeito do efeito? Ó, que coisa legal. O governo, por meio do Ministério da Educação, deveria implantar matérias educativas sobre o uso do ambiente virtual, para que o estudante tire suas próprias conclusões sobre as informações que por aí circulam na rede, para que no futuro possa ser um cidadão bem instruído, com opinião forte e o respeitoso poder argumentativo. Observem, nesse caso, que você tem duas estruturas aí. Para quê? E logo em seguida, para quê? Eu chamaria a atenção para vocês que essa é a explicação do material do INEP, quando ele diz que o marcador temporal no futuro é o que caracteriza essa conexão e esse desmembramento. Ó. Percebam. Para que o estudante tire suas próprias conclusões sobre as informações que por aí circulem na rede. Ó. Para que no futuro possa ser um cidadão. Então, ó, um efeito, tirar suas próprias conclusões e daí se conclui, para além, como se fosse um desmembramento, um efeito, né, de um efeito anterior, ok? Aí nós temos o efeito do efeito. E nesse caso, nós temos o efeito do efeito. Funk para vocês pensarem. Funk para vocês pensarem. Amor, fale com uma grande amor, todos me conhecem bem. No vai e vem. Vou te dar beijo na boca. E aí? Vocês morrem de rir, né? E aí? Já pararam para pensar? Esses efeitos estão relacionados, contudo devemos sempre estar atentos aos limites, para que os povos não percam suas essências e culturas e para que possamos ter a grande rede como aliada à humanidade. Estão relacionados? Yes or not? Estão? Não estão relacionados, tá? Então não é um efeito do efeito. São dois efeitos, mas não detalha o efeito. Quem está dizendo isso sou eu também. E o material do INEP. Beleza? E o gerúndio? Já falei sobre isso. Eu antecipei na aula ao vivo. Mas eu retomo aqui para todos, tá bom? O gerúndio, normalmente as orações reduzidas de gerúndio e sem conjunção demandam atenção maior por parte do avaliador, pois podem ser considerados efeito, modo ou meio ou detalhamento.
Gerúndio, em geral, ou ele será efeito, ou ele será modo ou meio, ou ele será detalhamento. Efeito, modo ou meio, detalhamento. Efeito, modo ou meio, detalhamento. Beleza? Uma forma eficiente de perceber a diferença entre esses elementos é fazer as perguntas que os identifiquem. Então vamos lá, fizemos esse exercício, mas há outros exemplos. Então, calma que a gente verá outros exemplos. No entanto, é importante também uma conscientização nas escolas de intervenção do Estado através da criação de instituições que promovam palestras sobre o assunto. Dessa forma, espera-se que as pessoas tenham maior senso crítico, diminuindo assim as influências de manipulações pelo controle de dados. Aí vem as perguntas, né? O que deve ser feito? Uma conscientização. Então encontramos a ação. Quem vai executar? O Estado. Então temos o agente. Como se executa? Por meio de quê? Através da criação de instituições que promovam palestras sobre o assunto. Então temos o modo e meio. Para quê? Dessa forma, espera-se que as pessoas tenham maior senso crítico. E o que sobra? O que sobra é o detalhamento, diminuindo assim as influências e manipulações pelo controle de dados. Na minha leitura, temos aí um efeito do efeito. Compreenderam? Qual é a dica? Faz esse protocolo, lembra que eu já falei sobre isso, o professor Panda usa muito essa palavra protocolo e aí eu brinquei com ele. Mas isso aqui, esse protocolo de perguntas, né, que a gente faz até de maneira intuitiva, né, é para ajudar vocês a identificar se de fato é um detalhamento ou não é um detalhamento, tá? Ó, isola, separa e assim vocês têm isso de uma maneira mais clara. Eu acho que eu adiantei alguma coisa aqui. Porque eu acho que eu trouxe mais exemplos. Ah, eu acho que não. Tô na dúvida agora. Acho que eu só trouxe esse, foi. Ah, eu acelerei, minha gente. Eu não falei esse não, ó. Não, é esse mesmo. Tá aí. Achei que tinha mais exemplos. Ó, então, o que é que a gente já viu? Os eixos cognitivos. Vocês se recordam dos eixos cognitivos? Dominar linguagens, compreender fenômenos, enfrentar a situação problema, construir a argumentação e, por fim, propor uma ação interventiva solidária e que respeite os direitos humanos, né? Que preze pelos direitos humanos, que seja uma ação cidadã solidária, tá? Identificamos a situação problema, geralmente é de natureza social, praticamente os temas do Enem versam por questões sociais e é muito bom vocês ficarem atentos, especialmente à infância e juventude. Estou dizendo neste exato momento, preste atenção a aspectos que envolvam infância e juventude, tá bom? Entender a relação da competência 5 com a cidadania e os direitos humanos, né? Compreendemos os níveis, né? E lembramos que, por exemplo, se a estrutura for condicional, a conclusão ela fica em 80. Os 5 elementos da proposta: ação, agente, modo, meio, efeito ou finalidade e o detalhamento. Lembremos do caráter de nulidade, lembrem-se disso. O caráter de nulidade só se aplica à ação interventiva e ao agente, tá? E por fim o detalhamento, que pode ser geralmente os mais comuns, são justificativa, explicação e exemplificação. Não encontro, pelo menos pelo INEP, nenhum exemplo de contextualização. Tudo bem? Massa? Vamos lá. Agora, exemplos para vocês de agentes que podem ser muito úteis para todos. Ministério Público. É muito bom pensar no Ministério Público. Tá? É muito interessante. Defende um dos objetivos, das finalidades, né? Defender os direitos difusos. Direito ao meio ambiente, direito à vedação da propaganda enganosa, direito à segurança pública, direito à preservação do patrimônio histórico, cultural e artístico. Papéis das ONGs. Representam ações da sociedade civil, não dependem do poder do Estado, defendem o respeito pelos direitos humanos, contribuem para a resolução dos problemas econômicos, sociais e ambientais,
contam com o apoio da opinião pública, a participação do voluntariado, recebem doação. Doação é muito bom de se pensar como um meio. Doação. Intervêm nas áreas, na ajuda humanitária e emergencial, por exemplo, Médicos Sem Fronteira. Greenpeace é um exemplo também. A cooperação para o desenvolvimento e a educação para o desenvolvimento. Papel da escola, papel da escola. Educar para a autonomia, educar para a cidadania, educar para os valores éticos, cívicos e morais, educar para o mundo do trabalho, educar para a convivência, estimular o processo de aprendizagem, incentivar a pesquisa, ajudar no desenvolvimento cognitivo, cognição, cognos, gnos, conhecimento, escolarizar e socializar. Não confundam educar com escolarizar. Escolarização faz parte especialmente de estruturas escolares oficiais, regulares, né? Famoso ensino normal, mas também há outras modalidades. Educar, todos educam. Os homens se educam mutuamente, uns aos outros, mediados pelo mundo. Quem disse isso? O comunista Paulo Freire. Eita! Parece que tem uns comunistas que pensam bem legal. O papel da família. Eu estou sentindo falta de slides sobre o Ministério Público. Eu acho que daqui a pouco ele vai aparecer. Às vezes, no programa que eu estou usando, os slides ficam aleatórios. Se porventura acontecer, gente, espero que não tenha problema para todos, tá bom? Eu vou identificar. Papel da família. Proteção e cuidados básicos. Transmissão de valores, crenças e costumes. Ensinar disciplinas e limites. Eita, ensinar disciplinas e limites. Me lembrei de uma música agora de Gabriel Pensador. Mãe, tirei um 10. Na prova me dei bem, tirei um 100. Eu quero ver quem me reprova. Decorei toda a lição, não errei nenhuma questão, não aprendi nada de bom, mas tirei 10. Cuidado com esse ensino mecanizado, né? É importante ensinar valores, aí, ó, transmitir valores, crenças e costumes. Ensinar disciplinas e limites, criar e educar. Participar, intervir, acompanhar, matricular, orientar, ouvir, partilhar, responsabilizar-se, cuidar da higiene e tão sonhado, amar e respeitar, né? Vocês se lembram? Vocês se lembram? Vocês se lembram? Deixa eu me lembrar aqui. Culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo. São crianças como vocês. E o que você vai ser quando você crescer? Eu sei que vocês queriam que eu tocasse toda, mas eu improvisei aqui. Eu não vou tocar toda não, vou tocar toda não. Viu? Beleza. Família, 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 papai, mamãe, titia, acorda junto todo dia, nunca perde essa mania, o hábito, as relações familiares, conexão, estejam conectados à família. Se tem algum problema, sente e converse, o diálogo é um convite à compreensão, não culpabilize, não atribua culpa a este ou aquele. Sente e diga como se sente. Eles nunca me escutam. Escreva. Eles nunca me escutam. Componha um funk. Mas eles nunca me escutam. Fale em libras. Se comunique. Tá bom? Eu vou sair. Porque esse slide é um slide que eu já tinha. Mas eu acho ele muito bom para ajudar vocês a detalhar. Então eu vou sair do slide e vocês escutarão a minha voz aveludada. E daqui a pouco eu volto, tá bom? Tudo bem para todos? Então vamos lá. Acrescente ao agente uma função e aí você detalha. Função da família, núcleo básico, no qual o indivíduo aprende valores e limites fundamentais na formação do ser humano. Função da escola, instituição responsável pelo processo de escolarização formal do indivíduo e sua interação no mundo. Função do Ministério da Educação,
órgão governamental responsável pela elaboração e execução da política nacional da educação. Tá? Alguns exemplos. Printa aí, menino. Vou contar até 5 para você printar. E é 1, e é 2, e é 3, e é 4, é 5. Ó, só de sacanagem eu vou aparecer. Só de sacanagem, ó. Apareci! Yeah! Agora eu vou desaparecer. Ah, desapareci. Ninguém me acha, ninguém me encontra. Função do Ministério da Saúde, órgão governamental responsável por promover, proteger, recuperar e regulamentar a saúde populacional, reduzindo as enfermidades. Função do Ministério Público, órgão criado com a função de defender a ordem jurídica, o regime democrático, os interesses sociais e individuais, ou seja, um grande fiscal da lei, fiscal da ordem, dos interesses sociais, dos interesses individuais. Função do cidadão, é nós, função do cidadão. Uma vez que dele emana o poder de uma democracia, cabendo a ele, inclusive, o dever cívico de fiscalizar. Fiscaliza, tá? Exercício cívico, denuncia, propõe, participa, colabora. Faz algum voluntariado? Não. Vocês sabiam que no teste de bolsas do curso Contexto, que nome! Vocês levam, né, os que participaram, as caixas de leite, e eu vou com minhas filhas, distribuo as caixas de leite para o asilo, para o abrigo dos velhos. É muito legal, tá? Participa. Você acha que você está fazendo bem ao próximo? O próximo te faz um bem, tá? Especialmente para os que acreditam nos ensinamentos de Jesus, nos ensinamentos bíblicos, tá? Fazer o bem sem olhar a quem. Quem é o próximo, professor? O próximo é quem pede ajuda, é quem precisa de ajuda, tá bom? Pensa nisso. Voltamos, pensa nisso e vamos lá. Sumi de novo. Meu Deus, eu sumi. Função das ONGs, organizações sem fins lucrativos que atuam completamente nas áreas de interesse socioambiental. Função da mídia, eu sei que a mídia destrói a vida de um, mas sua função é divulgar informação, opiniões de relevância à sociedade. Lembrem-se quando Faustão, né, aquele mágico que transforma nosso domingo em bosta. Lembrem-se quando ele diz informação de utilidade pública. É um dos serviços da mídia, né? Função do legislativo, elaborar as leis que regulam o Estado e os Estados federativos e os municípios, tá bom? Acrescente à ação um exemplo. Fiscalizar, como por exemplo, ampliando o número de fiscais mediante concurso. Elaborar, como por exemplo, confeccionando material didático impresso e digitalizado. Garantir, como por exemplo, disponibilizando um canal de atendimento 24 horas. Gente, não é complicado. Tá? Como por exemplo, ampliando isso, como por exemplo, certificando isso, como por exemplo, não é tão complicado, tá bom? Ó, que eu vou desaparecer. Uma justificativa. Fiscalizar, uma vez que isso inibiria tal coisa. Elaborar, afinal, isso ajudaria em tal coisa. Garantir, assim permitindo. Ok? Massa, tomou nota, tá tranquilo, tá beleza. Avancemos. Acrescente ao modo ou meio um exemplo. Mídia, como jornais impressos de grande circulação, a exemplo da Folha de São Paulo. Sabe quem gosta da Folha de São Paulo? JB. Quem é JB? Vocês vão ter que adivinhar. Palestras com a participação de profissionais especializados na área. Aí vocês dizem a área, tá? Aí adequem a área ao tema. Inclusão de disciplinas que orientem sobre questões como consumo consciente,
cidadania e ética, né? O respeito à diferença, estimulem o voluntariado e empreendedorismo social, alguma coisa dessa natureza. Acrescente ao efeito um desdobramento, já falamos sobre isso, né? Finalidade 1, desdobramento da finalidade 1, ó. Desse modo, almeja-se que as pessoas possam ser mais respeitosas ao outro, reduzindo significativamente os efeitos desumanos do processo do preconceito na sociedade brasileira. Dicas finais, fiquem atentos à doação, consulta popular, especialmente o plebiscito, parcerias público-privadas, as famosas PPPs, TICs, o uso das tecnologias da informação e da comunicação, patrocínio, isenção fiscal, perdão de dívida, são estratégias muito massa para que vocês consigam o tão sonhado detalhamento. Voltei para fazer algumas leituras de conclusões que atingiram nota máxima. Olha, essa conclusão eu gosto muito. Eu gosto muito dessa conclusão. Professor, é do Enem 2006. Eu sei que é do Enem 2006. Mas o que é bom vale a pena ser visto novamente, tá bom? Poder transformador da leitura. Lá no início, nesse texto, valeria a pena vocês pesquisarem. O aluno ou a aluna fala sobre Lavoisier. E aqui é uma retomada, viu? E olha que em 2006 nem estava tão rígido assim, né? As coisas se tornam mais rígidas a partir do ano de 2014. Dessa maneira, para usarmos os conhecimentos de Lavoisier e fazermos com que o já existente e importante hábito da leitura não se perca, mas se transforme em bem permanente, a sociedade precisa se unir como um todo. A sociedade e se unir. Pais devem, junto à escola é meio agente, pais e escola, agente. O que é que devem fazer? Incentivar o costume nas crianças. Se livros são considerados caros, a maneira de se diminuir o custo da produção dos mesmos, como papéis reciclados. Além disso, as comunidades de cada bairro, de cada cidade, devem se unir para a criação de bibliotecas públicas, por meio de doação de obras e com computadores para o acesso à leitura. Para que o acesso à leitura? Não? Para o acesso à leitura também pelos meios mais modernos. O poder do conhecimento não é pontual, limitado e não se perde. Ele é incalculável e vitalício. Linda! O que é que eu mais gosto dessa conclusão? Claro que se a gente fosse avaliar aos moldes de hoje, talvez, eu não sei se dá para a gente identificar a finalidade. Para usarmos os conhecimentos, não. E fazermos com que já existe importância hábito, não se perca, mas se transforme, de certo modo sim. O que eu mais gosto nessa proposta interventiva, é que são ações realmente simples. Doação, material para reciclagem, para baratear o livro, né? O e-book, simples como um feijão com arroz que nunca se falha, simples como a simplicidade das pessoas. Gosto muito dessa proposta interventiva. Mais uma vez, queria chamar a atenção para comunidades de bairro, pensem nela, agentes comunitários, agentes de saúde, pensem neles, tá bom? Massa, vamos lá. Mostrar para vocês agora outra proposta. Enem 2014. Com o intuito de melhor adequar os consumidores do futuro a essa realidade, com o intuito de finalidade. E não apenas almejar o lucro, é preciso prepará-los para absorver as muitas informações. Isso pode ser obtido por meio de campanhas promovidas pelo poder público nas escolas, com atividades lúdicas e conscientizadoras, olha o detalhamento, e na mídia, TV, rádio, jornais impressos, internet, olha o detalhamento, bem como a criação de uma legislação específica sobre marketing infantil no Brasil,
fiscalizando empresas, prevenindo possíveis abusos, além de orientação aos pais para que melhor lidem com o impulso de consumo dos filhos, tornando as crianças conscientes de suas reais necessidades. Dessa forma, os consumidores da próxima geração estarão prontos para cumprir suas responsabilidades quanto cidadãos brasileiros, preocupados também com o próximo, e será promovido o desenvolvimento da nação. Eu dispensaria esse será promovido o desenvolvimento da nação, mas também é um ótimo exemplo. Temos elementos muito bons, como por exemplo atividades lúdicas, isso pode ser obtido por campanhas promovidas por orientação aos pais. Tomem nota disso, ajuda muito na hora de fazer proposta interventiva. Enem 2006, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Destarte é fato que o Brasil encontra-se alguns passos à frente de outros países o combate à violência contra a mulher, por ter promulgado a Lei Maria da Penha. Entretanto, é necessário que o governo reforce o atendimento às vítimas, criando mais delegacias especializadas em turno de 24 horas ou informação a mais para o registro de queixas. Com que finalidade? Para o registro de queixas. Por outro lado, iniciativa plausível a ser tomada pelo Congresso Nacional é a tipificação do feminicídio como crime de ódio e hediondo, no intuito de endurecer as penas para os condenados e assim coibir mais violações. É fundamental que o poder público e a sociedade, por meio de denúncias, também é muito bom, por meio de denúncias, combatam práticas machistas e a execrável prática do feminicídio. Enem 2017. Nesse sentido, urge que o Estado, por meio de envio de recursos ao Ministério da Educação, promova a construção de escolas especializadas em deficientes auditivos e a capacitação de profissionais para atuarem não apenas nas escolas, mas em instituições de ensino comuns também, objetivando a ampliação do acesso à educação aos surdos, assegurando a estes, por fim, ou finalmente, o acesso a um direito garantido constitucionalmente. Outro sim, as ONGs devem promover através da mídia campanhas que conscientizem a população acerca de, nesse caso da importância do deficiente auditivo para a sociedade, enfatizando em mostrar a capacidade cognitiva e intelectual do surdo, o que seria capaz de participar da população economicamente ativa, PEA, como fosse concedido a este o direito à educação e à equidade do tratamento, por meio da difusão do uso de Libras. Dessa forma, o Brasil poderia superar os desafios à consolidação da formação educacional de surdos. Enem 2018, com o intuito de amenizar essa problemática, isso já é reconhecido como finalidade. O Congresso Nacional deve formular leis que limitam esse assédio comercial realizado por empresas privadas por meio de direitos e punições aos que descumprirem, a fim de acabar com essa imposição midiática. As escolas, em parceria com as famílias, então a escola e famílias em parceria devem inserir a discussão sobre esse tema, tanto no ambiente doméstico quanto no estudantil. Aí você pergunta assim, sim, deve inserir como? Viu? Como? Por intermédio de palestrantes com a participação de psicólogos especialistas que debatam acerca do como agir online com o objetivo de desenvolver, desde a infância, a capacidade de utilizar a tecnologia a seu favor. Feito isso, o conflito vivenciado na série, salvo engano, Black Mirror, não se tornará realidade. Por fim, e nada mais havendo, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Portanto, cabe ao Ministério da Educação, com a finalidade de ampliar o senso crítico ao democratizar o acesso à cultura, promover sanções de cinemas gratuitos em locais públicos, como em praças, em parques, em centros culturais. Essa iniciativa deve ser realizada por meio de auxílio. Fechou, gente. Ó minhas mãos, ó. Ó minhas mãos. Quem? Ministério da Educação. Com qual propósito? Com a finalidade de ampliar. Fazer o quê? Promover sessões de cinema em locais públicos, como em parques. Ó, exemplificando. Essa iniciativa deve ser realizada por meio de auxílio de empresas privadas relacionadas a artes visuais, que devem oferecer todo o aparato necessário. Professor, e se tiver 2 meios, conta-se 1. Professor, e se tiver 2 agentes, conta-se 1. Professor, e se tiver 2 ações, a ação será considerada a mais completa.
Queridos e queridas, gravo esta aula tarde da noite, todo silêncio e eu com minhas loucuras. Obrigado, espero que estejam bem, eu estou bem. E assim a gente vai levando, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Muito obrigado por assistirem a mais uma aula. Nos encontramos em breve. Fiquem tranquilos, bebam água, não falem mal do próximo quando o próximo estiver próximo. A todos vocês, um abraço, tá bom? Valeu!